muito importante que nós precisamos ter, uma pergunta que nós temos que fazer e uma resposta que nós precisamos ter. Você sabe que fazer as perguntas certas é o meio caminho para você encontrar as respostas certas. Se você perguntar bem, você começou a achar a solução para o teu problema. A pergunta certa abre a porta para a solução dos problemas que eu enfrento. Uma pergunta que eu creio que você às vezes deveria fazer, e provavelmente você, consciente ou inconscientemente, está fazendo, mas às vezes é bom você tomar consciência dessa pergunta, é a seguinte: o que é viver bem? O que é viver para mim? O que você mais gosta na vida? O que você mais gosta de fazer? Nós ouvimos as pessoas falarem muito o seguinte: como é que vai você? Vou bem. Como é que vai o seu filho? Como é que vai fulano de tal? Vai bem. Fulano vai bem, tem um bom trabalho, está ganhando bem, está super bem, está com um carro novo, está com uma casa linda, está muito bem. Você vai bem? Nós perguntamos, né? Na verdade, quando a gente pergunta você vai bem, nós não queremos saber se a pessoa vai bem, a gente está só fazendo um cumprimento, mas tem umas pessoas que acham que a gente está perguntando mesmo, né? E elas começam a dizer: olha, mais ou menos, que estou passando isso, estou passando aquilo. Mas às vezes nós temos que pensar, nós, principalmente nós pastores, né? Os pastores aqui, você que é líder, é uma pergunta que eu preciso fazer para o meu discípulo, para a pessoa que está caminhando comigo e querendo aprender os caminhos do Senhor Jesus comigo. Você vai bem? Eu quero ser uma pessoa que faz com que as pessoas se sintam atraídas por Jesus. Eu quero que no meu relacionamento, na minha forma de ser, eu quero passar Cristo. Viver para mim, Paulo está dizendo, para mim viver bem. Viver para mim é fazer Jesus aparecer em mim. Isso é viver. Viver para mim é Cristo. Então, eu falei para você preencher, viver para mim é, o que você poria antes de eu falar isso? Viver para mim, 3 pontos. Pensa, o que você colocaria? Viver bem para mim é 3 pontos. O que você poria? Pensa, sinceramente. Viver, o que é importante para mim nesta vida é 3 pontos. O que eu estou cuidando mais? O que eu estou refletindo mais? O que eu estou investindo mais? O que eu estou pondo no meu coração? O que eu estou pondo no meu trabalho? Paulo não tinha nenhuma dúvida. Cristo. Jesus. Ver o evangelho ser pregado. Ver as pessoas se convertendo. Mostrar que Jesus vive. Ele diz: e morrer para mim é lucro. Paulo está dizendo que se for para morrer, eu quero morrer servindo a Jesus. Quer dizer, Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. Ele falou: se tiver que morrer, que eu morra agora, servindo a Jesus. É a melhor forma de morrer. Se for para morrer, eu quero morrer assim, trabalhando para Cristo. Uma vez um pastor, o pastor Charles Spurgeon, ele era conhecido no século XIX como o príncipe dos pregadores. Ele falou: se eu pudesse escolher uma forma de morrer, eu queria morrer no púlpito. Queria morrer pregando. É lucro quando nós morremos na obra de Cristo. Por isso vale a pena viver e vale a pena morrer servindo a Jesus.
Minha ardente expectativa. Quer dizer, meu coração arde, diz Paulo. Meu coração tem um ardor, que Jesus seja conhecido através de mim. A minha glória é que alguém conheça Jesus através de mim. Saiba que Jesus é bom, que Jesus vive, que vale a pena andar nos passos de Jesus, através da minha vida. Mostrar para os filhos, mostrar para os amigos, mostrar para as pessoas que Jesus vive. E que não tem coisa melhor na vida do que andar, seguir os passos de Jesus. É melhor do que estar em casa, é melhor do que meu conforto, é melhor do que os meus sonhos, é melhor do que tudo. Jesus é melhor do que tudo. Viver é Cristo. Minha ardente expectativa. Paulo estava preso, mas com uma coisa tranquilizava ele na prisão. Eu sei por que eu estou preso. Eu estou preso, mas vale a pena. Vale a pena ser prisioneiro de Roma por amor de Cristo. Nós temos que mudar. Porque nós estamos vivendo para o nosso conforto e para o nosso bem-estar. Nosso desafio é viver para a glória do Rei Jesus. Esse é o desafio da igreja. Eu meditar nisso, refletir nisso, querer isso com o meu coração. Acordar de manhã e perguntar para o Senhor: Jesus, o que é isso? Viver para mim é Cristo. O que é isso, meu Deus? O que é viver para mim é Cristo? Eu não entendo isso, Senhor. Me ensina a viver para isso. Porque é fácil se distrair nesta vida do que é importante. O John Wesley, ele conta uma história no diário dele. John Wesley anotava tudo que ele vivia num diário. Tudo. Todo dia dele anotava no diário. Os principais fatos, né? E ele conta que ele costumava a sair por toda a Inglaterra, de cidade em cidade, de vila em vila, para pregar o evangelho. Ele ia numa cidade, parava no meio da rua e começava a pregar. Naquela época não tinha rádio, não tinha televisão. Era um acontecimento numa cidade, alguém pregando no meio da praça. E ele fazia isso. E ele mudou a Inglaterra. Ele mudou a Inglaterra pregando o evangelho de vila em vila e de cidade em cidade. Cheio do Espírito Santo. Cheio de Deus. É conhecido como o avivamento de Wesley. O tempo que ele viveu na Inglaterra. O avivamento de Wesley. John Wesley é um personagem na história da Inglaterra, porque ele mudou o país. E ele diz que ele passou, numa das viagens, ele passa por se hospeda num lugar, na casa de um casal. Ele falou que era um lugar agradável demais. O lugar tinha um rio que passava perto, uma paisagem maravilhosa, um clima gostoso. E o casal falava para ele: por que você não fica aqui conosco? Por que você não funda uma igreja aqui? Fica aqui. E ele fala que ele olhou para aquele lugar maravilhoso. Ele falou assim: puxa vida, se eu fosse ficar num lugar, eu ficaria nesse lugar. Que coisa gostosa, eu quero morar aqui. E ele falou assim: eu quero morar aqui. E ele escreveu assim: se não tivesse uma outra vida, eu aceitaria o convite. Se eu não tivesse que seguir as pegadas do meu Senhor, se eu não tivesse que seguir as pegadas da cruz de Jesus de Nazaré, andar nessa direção, eu acho que eu moraria nesse lugar. E Wesley montou no cavalo dele e foi embora para outra cidade pregar o evangelho. O homem mais feliz da Inglaterra, porque o viver para ele era Cristo. Viver para mim é Cristo. Viver para mim é Jesus. E essa palavra ela é muito séria, porque ela nos desafia profundamente. Porque nós sabemos que não é assim. Nós estamos correndo atrás de interesses variados. E hoje eu quero que nós paremos
E pensemos como deve ser maravilhoso poder dizer: viver para mim é Cristo. Mas para isso nós precisamos renovar nossa mente, reconhecer que nós estamos nos ocupando de tanta coisa e perdendo essa oportunidade de seguir nos passos do nosso Rei e viver para Ele, fazer a vontade dEle, pregar o Evangelho, fazer com que as pessoas vejam Jesus. Para isso não precisa ser pastor, você não precisa estar aqui, não precisa ter uma função na igreja. Você pode ser isso na tua casa, você pode ser isso no teu trabalho, você pode ser isso na tua casa, na tua família. Não precisa de um cargo para você ser Cristo. O que você precisa é ser Cristo. Você precisa passar isso para as pessoas. Nós precisamos ter um brilho em nós que gere um desejo no coração das pessoas. Um desejo de falar: eu quero isso, eu quero esse negócio. Nós estamos enganados com relação ao que é bom para a vida. Porque nós não estamos pensando assim: o que é viver bem? Viver é Cristo. Viver é andar nas pegadas de Jesus. E Paulo está aqui nos revelando um segredo. Paulo está dando uma chave para nós. Eu quero que a igreja fale nisso, pense nisso, medite nisso. Eu quero viver para Cristo. Eu quero esse sabor que a vida tem, que eu ainda não estou experimentando plenamente. Paulo fala lá em Gálatas 2:20. Já estou crucificado. Crucificado por quê? Para o mundo. Eu vivo no mundo, eu desfruto das coisas boas do mundo, mas eu estou pronto para morrer por... Crucificado significa: nada disso me embaraça. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo neste corpo, vivo pela fé em Jesus, pela fé do Filho de Deus, o qual me amou. Aleluia. Jesus amou você, o qual Jesus me amou e se entregou a si mesmo por mim. Como é que isso acontece? Como é que eu vivo para Jesus? Como é que eu, trabalhando, fazendo um processo, um engenheiro desenhando um projeto, uma dona de casa cuidando do seu lar, uma médica fazendo um parto, enfim, na nossa vida diária, como é que a gente vive isso? Eu acredito que nós temos que viver, cuidar das coisas ordinárias, mas o nosso coração tem que estar sempre voltado para expressar a beleza de Jesus em todas as coisas que nós fazemos. O caráter, a retidão, a coragem, a glória, a vida, a alegria, o bom humor de Jesus. O bom humor do Espírito Santo. E eu tenho que viver isso. Viver por amor ao Senhor. Eu tenho que fazer as coisas que eu faço, não para me dar bem na vida. Embora seja importante dar-se bem na vida, mas não é esse o projeto da minha alma. O projeto da minha alma é que a luz de Jesus possa brilhar em mim, que eu consiga trabalhar de uma forma e lidar com as pessoas com que eu trabalho, e lidar com o meu trabalho de maneira que Jesus apareça em mim. Eu quero imitar Jesus. Oh Deus, o Espírito Santo tem que nos levar a imitar o Filho de Deus, na bondade, na benignidade, no amor. Eu me lembrei do casamento do meu sobrinho. O Lucas estava fazendo, que é o bispo Lucas, que é o filho o genro do bispo Rodovalho. E ele estava dizendo para o Jonas, que é o meu sobrinho, que às vezes ele tinha conflitos com a mulher dele. Falei: vocês vão ter muitos conflitos. Eu tive muitos conflitos com a minha mulher. Ele estava contando. E ele disse que ele ia se aconselhar com o Hugo, meu irmão, que era o pastor dele na época lá em São Paulo. Ele falou para o Jonas assim: tinha dia que eu queria matar o seu pai. Porque o seu pai falava coisas para mim que eu não queria fazer de jeito nenhum. Eu queria que ele me
dissesse para eu colocar minha mulher no lugar dela. E que ele me ajudasse a colocar minha mulher no lugar dela. Mas ele dizia, você vai ter que ser mais forte que a sua mulher. E ser mais forte é muitas vezes você ceder. É você amar na hora que você está com raiva. É difícil imitar Jesus. Os homens casados, a Bíblia fala que nós temos que amar a esposa como Jesus amou a igreja. Com os defeitos que a igreja tem, com os problemas que a igreja tem, com as rusgas que a igreja tem. Você quer uma mulher perfeita? Ache uma igreja perfeita. Quando a Jussara briga comigo, eu brigo com ela também. Mas aí eu falei assim, mas isso vai acabar onde? Aprendi, sabe, eu estou aprendendo, eu fico falando cheio de raiva. Fala assim, o amor é o único caminho. E vou dizer para você, funciona. Funciona. Quero dizer para o marido aqui, funciona, querido. Em vez de você ir para a briga, fala assim para o teu coração, o amor, eu vou amar essa mulher do jeito que ela é. E amar não é só nos bons momentos, o desafio é amar na briga, querido. Então nós temos que imitar Jesus nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Deus vai começar a dar oportunidade para você pregar o Evangelho. Para você anunciar Jesus, para você passar Jesus para as pessoas. Nas pequenas coisas. Agora eu tenho que tomar uma decisão. Viver para mim é Cristo ou viver para mim é cuidar das minhas coisas? Porque eu tenho que cuidar das minhas coisas. Como é que o cuidado com as minhas coisas se reflete sobre a minha vida com Cristo? Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que nós começássemos a falar sobre isso um pouco. Viver para mim é Cristo. Viver para imitar Cristo. Viver para ser discípulo de Jesus. Viver para ser imitador de Jesus. Ter Jesus como mestre, como professor de atitudes, de vida. Não retaliar, não vingar, não falar mal. Ser uma bênção. Sempre, não é porque eu sou bom, nem porque eu sou religioso, mas porque eu preciso imitar Jesus. Eu preciso andar nesses passos. A Bíblia fala, em Mateus 19, aproximou-se de Jesus um jovem, lá em Mateus 19, 16. Aproximou-se de Jesus um jovem e disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E disse-lhe Jesus, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele, quais? Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não mentirás, não dirás falso testemunho, né? Honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. E nós entendemos errado essa passagem, porque nós pensamos que o jovem está perguntando para Jesus, como é que eu faço para ir para o céu? O jovem não está perguntando para Jesus, como é que eu faço para ir para o céu? O jovem está perguntando para Jesus, como é que eu faço para ter vida eterna hoje? Como é que eu faço para dar sentido para a minha vida? Para que a minha vida borbulhe alegria, paz, que eu saiba o que eu estou fazendo, que eu ande nos teus caminhos. Como é que eu faço para estar cheio de vida? Jesus responde. O jovem, né, você lê essa passagem, pensa, o jovem está querendo saber como é que ele faz para ser salvo, para ir para o céu. Não, claro que é isso, mas isso faz parte. O jovem quer saber, como é que eu faço para a minha vida borbulhar? E Jesus fala, você tem que obedecer às bênçãos dos mandamentos de Deus. Tem que andar em obediência. Andar nos meus passos. Ser bom com o teu próximo. Você precisa aprender a amar. Começa por tua mulher. Começa por teu irmão em casa.
Começa por aquela pessoa próxima. Você tem que amar. Se você fizer isso, você começa a entrar na vida. E o jovem fala assim, lá no verso 20. Disse o jovem, tudo isso tenho guardado. O jovem era religioso. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E ele faz uma pergunta sensacional. O que me falta ainda? Eu já tenho guardado os mandamentos, mas ainda não borbulha. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, você quer beber da água da vida? Renuncia a tua vida de hoje, vem e me segue. Vem e me segue. Jesus está confrontando o jovem. Você é muito rico, né? Viver para você é o quê? A Bíblia diz que ele era um jovem muito rico. Jesus fala assim, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Jesus toca no centro do interesse daquele homem. No centro. Você quer renunciar ao que é mais precioso para você? E vem e me segue. Jesus está falando isso para todos nós aqui. Qual é o teu... Onde você está embaraçado? O que você tem que quebrar para poder se desembaraçar? Jesus está falando, você quer uma experiência espetacular? Você quer ter a maior experiência da vida? Renuncia a tudo que você tem, vem e me segue. Deus está falando com você. Você é líder de célula. Dá tua vida pelo que você está fazendo. Você que sente um desejo de ir mais além, conhecer mais a Deus, dá tua vida. Será que o que nós estamos dando ao Senhor nosso Rei? Chega de indecisão. Venha ser meu discípulo, Jesus fala. Você imagina o rei da terra. O problema é que o jovem não acreditou que era o rei de toda a terra. O rei de toda a terra chega e fala para você, vem e me segue. Não é o carpinteiro Jesus que está falando. É o rei da glória. Vem e me segue. E Deus está falando com você. O Espírito Santo está neste lugar. Vem, larga isso aí e me segue. Vem servir o Senhor. Vem pregar o Evangelho. Vem fazer essa obra crescer. Vem lutar pela glória de Deus. Larga isso que está te embaraçando. Lembra que o Senhor te chamou. Diga sim ao chamado do Rei. Aleluia. Sou